por exemplo, quero baixar a cabeça do Miguel, em vez de vir aqui e dar um puxão para baixo aqui, entendeu? É importante que eu tenha pequenos trejeitos aqui, ó, que facilitam esse meu movimento. Por exemplo, eu acho que um dos maiores dele é o fazer ele me acompanhar e quebrar velocidade. Então, por exemplo, então aqui, ó, vê que eu tô, ó, jogando, ó, olha como eu baixo, daqui a pouco, ó, eu... Não, eu de boa, eu ia quebrar esse microfone. Tava toda uma mecânica pra gente saber aonde vamos botar esse microfone para que não, tipo, bata. Eu quero que vocês vejam o valor dessa posição aqui, ó, galera. Eu aperto a cabeça dele, o pescoço dele contra o meu, tá? Faço bastante tração contra a cabeça dele, tá? E quando eu fizer um movimento para baixo, eu mantenho a tração da mão, mas desconecto a cabeça, tá? E a partir daqui, ó, uso o meu queixo como referência para não deixar mais ele subir a cabeça. Porque se eu fico tentando manter ele baixo com a mão, eu não vou conseguir, tá? Os caras vão esgrimar, vai sair para trás, entendeu? E eu não vou conseguir manter a cabeça dele ali. Eu não preciso cair num headlock perfeito, eu preciso manter a cabeça onde eu possa ajustar o headlock. Tá? Então, ó, aqui, ó, o bullfight aqui, trocando, ele tá com uma mão na minha cabeça, ele tá com a mão no outro braço, tu vê que uma referência muito grande é justamente o cara tá com a mão para cima, tá com a mão para baixo, né? Aquele cara que usa a mão para baixo normalmente é para desaparecer para baixo, entendeu? E quando eu uso a mão para cima, é justamente o que, ó, eu quero desaparecer para cima e já, ó, buscar o queixo, né? Busca o queixo no topo da cabeça, porque a mão está na nuca. E na nuca ele tem força para levantar a cabeça. Então, no momento que eu baixo ele, eu levanto a cabeça. Ó. E daí tu vê que eu começo a entrar para a minha posição de headlock. Entendeu? É uma troca de velocidade, mas tu vê que o desequilíbrio no Miguel, ele é muito... Por exemplo, assim, ó, imagina eu tentando fazer um Miguel me dar uma postura de baiana, se eu ficar fazendo isso aqui, ó, e ficar. E o que ele vai fazer? Ele vai ficar assim, ou ele vai se abaixar e vai se preparar e já vai fechar? Entendeu? Então, ó, meu, para eu deixar ele, ó, tu vê que tão importante como baixada muitas vezes é a subida. Entendeu? Então, é nesse jogo, ó, que eu quero que vocês vejam que eu quero quebrar ele. Só que longe, aqui, ó, não é muito funcional, a não ser que, que o louco tem uma reação muito grande de eu estar aqui dominando, toco o corpo para cima. No bullfight é mais fácil, porque eu aperto ele contra a minha cabeça e tiro a cabeça, baixo, boto a cabeça. Entendeu? Então, ó, eu aperto ele... E já começa a colar, tá? Então vamos criar esse desnível e essa ganhada, porque isso facilita toda a linha de raciocínio de queda depois, entendeu? Tudo o que eu faço depois disso já é trabalhando em reações óbvias que esse cara pode ter, entendeu? Muito mais fácil de mapear e seguir jogando do que alguém que ainda tem muita liberdade do que fazer, beleza? Bora lá. Quanto mais eu caminhar, né, durante toda a minha caminhada, se tu quer que o cara acompanhe teu movimento, durante toda a minha caminhada, desçam um nível também. Tá? Não fiquem andando sempre no mesmo nível esperando para dar, entendeu? Para ele cair na tua finta de que ele está te acompanhando, tu tem que fazer esse movimento um movimento acompanhável. Entendeu? Se tu não fizer nunca esse movimento, quando tu fizer, eu quero, opa, entendeu? É uma coisa diferente, entendeu? Então eu faço ele no ritmo que eu quero que eu quero quebrar, né? Então, ó, eu tô lá, tô aqui, ó, 1,
Ó, baixando. Entendeu? Tu vê que eu durante toda a caminhada para um lado, para o outro, para frente, para trás, para cima, para baixo. Entendeu? Essa é a caminhada que eu quero fazer com que ele vá me acompanhando e, né, não fico entregando a rapadura lá, que é a única queda que eu vou fazer, então daqui a pouco, né, ó, vê que esses às vezes são os momentos, né, o cara fica fintando lá e vai criando um reconhecimento que tu consiga, que tu tenha a base suficiente lá embaixo, que tu consiga manter a pressão que tu tá dando com os braços e crescer a cabeça. Entendeu? E daí eu dou essa entrada, ó. Entrei. Tá? Entrei, ó. Tu vê que eu tenho que cuidar muito aqui, ó, tá? Para não ficar dando a perna para ele, tá? Então, no momento que eu entrei, ó, eu já vou começar, né? Baixei, eu já vou começar a tentar apertar os meus cotovelos para juntar os ombros e, né, corrigir a base que eu tenho que corrigir. Beleza? Tranquilo? Toda vez que eu der o headlock, eu gostaria que vocês, ó, qual é o braço que está entrando, né? É o braço do lado do pescoço. Olha para o mesmo caminho que essa mão está apontando, ó. Ó. Olhem para o lado dos sovacos. Parece simples, parece extremamente dedutível, né? Mas isso aqui corrige todo o teu movimento, porque aqui, por exemplo, tu consegue conduzir fácil o cara para esse lado por causa da cabeça. Entendeu? Tu puxar o cara para o outro lado aqui, tu tá puxando muito mais peso, porque tu tá puxando todo o tronco e a cabeça ainda fica com a coluna mais alinhada. E daí o cara resiste mais a quando tu dá um puxão para ir para um lado ou ir para o outro. Entendeu? Então, quando eu fecho pro lado da cabeça, essa força desse cotovelo, ó, é muito forte. Entendeu? Então, é para esse lado que eu começo a fazer a rotação, né, para botar ele no chão. Certo? Botei ele no chão, vocês podem seguir aqui, ó, mas, né, seguir na perna, né? Eu acho que é uma coisa que vocês vão encontrar neste momento, um cara bem fechado aqui, ó, entendeu? Por quê? Porque a própria queda faz isso com o cara, entendeu? Então, muitos já vão querer partir para o tudo ou nada já trabalhando no triângulo de mão, mas uma dos prosseguimentos aqui é uma área muito boa, galera, para vocês já começarem a corrigir essa posição, ó, aproveitando, né, aquela posição fetal para entrar em posição de leg weave, entendeu? E a partir do leg weave começar a desvendar se eu preciso trocar essa pegada, né, e para onde eu vou, tá? Porque aqui, ó, no leg weave, né, se eu quiser continuar para passar, eu vou ter que trocar essa pegada para frente do rosto, entendeu? Mas se a ideia for seguir trabalhando os triângulos de mão, eu vou chegar aqui, né? Ó, eu vou chegar aqui, né? E daí eu vou trocar o sentido e começar daqui, ó, ajustar ele, né, num movimento um pouco mais curto, né? Tipo, eu dou aquela esmagada no leg weave e daí depois, né, eu vou completando o anaconda ou o Darcy, o movimento de triângulo que eu quero fazer. Beleza? Tranquilo? Mas atentem-se àquele lado que vocês olham quando vocês estão em cima do cara, né? Para que lado que normalmente tu tenta sacudir o cara, né? Tenta sacudir o cara sempre utilizando movimentos que tu torce a cabeça do cara, de que tu desalinha a cabeça do cara da coluna. Essa é a forma mais sincera de desequilíbrio que vocês vão ter.
Entendeu? Quando vocês, durante um movimento de queda, durante um movimento de projeção, de condução do teu adversário, tu ir mexendo, tirando a cabeça do alinhamento da coluna dele. Tá? Porque isso vai enfraquecendo as pernas do cara, isso vai enfraquecendo os braços do cara, entendeu? E tu vai conseguir conduzir ele mais fácil, beleza? Vamos trabalhar. 1, 2. Durante a caminhada de vocês criarem padrão de andar para frente e para trás, tá? Para poder aproveitar quedas puxando o cara para ti e poder aproveitar quedas cara andando para trás, mas principalmente para fazer o cara trocar as pernas de qual perna tá para frente, qual perna tá para trás. Entendeu? Por isso que eu crio bastante padrões de movimento para ele enquanto eu tô caminhando, tá? Porque um cara que tá concentradinho, ele tá andando aqui contigo, ele tá andando aqui contigo, ele tá andando aqui contigo, daqui a pouco tu dá um passo, esse cara pum, trocou a perna que tá para frente. Entendeu? Então, se tu faz só um movimento padrão, esse cara ele consegue manter a base dele no padrão a caminhada toda. Tá ligado? Se tu vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, circula, tu vai pegar esse cara trocando de base e botando uma perna para frente, uma perna para trás, e vocês vão ver que, principalmente, galera, que vocês consigam aproximar essa queda de vocês. Tá? Porque é fogo, às vezes tu tá ali no headlock, a perna do louco tá lá atrás, daí tu tem que se tocar lá atrás daquela perna. Então teu movimento tem que ficar amplo, teu movimento fica mais explosivo, entendeu? Às vezes é para pegar no calcanhar, tu já pega atrás do joelho, daí atrás do joelho um cara forte já ainda consegue fazer sprawl, entendeu? E a tua queda vai se dificultando pela falta de preparativo antes dela, entendeu? Então, né, é basicamente isso, a gente está se preparando para quebrar a postura do cara, a gente está se preparando para catar a perna, a gente está se preparando para fazer um giro mais curto, entendeu? Então, ó, eu tô aqui, né, na posição de novo, né, bum, 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 baixa, acompanha, daqui a pouco, ó, entrei, ó, tá? Ó, se o Miguel já ficar com essa perna aqui, olha como é curtinho esse movimento, né, para cair, tá ligado? Então, mas nem sempre é o caso, entendeu? Então, vocês vão ver lá, né, tô aqui, ó, cara afastando essa perna, entendeu? Ó, cara criando aquela perna, tu já começa a fazer aquela tentativa de usar a mão cruzada, ó, para catar a perna, o Miguel vai botando aquela perna para trás, ó, com aquela perna para trás fica mais fácil de fazer um giro e fazer daí a queda da anaconda mesmo, entendeu? Então, tu vai ver que para proteger a anaconda, né, o cara aproxima aquela perna do ankle pick, para, né, dificultar o ankle pick. O cara me entrega uma angulação que facilita o giro da anaconda, entendeu? Então, essa caminhada aí, né, é a que vocês vão ver a partir desse ponto aqui, ó, entendeu? E daí tu vai, ó, pá, tá trabalhando, às vezes o Miguel, ele tá com aquele, pá, homem, ele tá me dando anaconda, mas eu não sou da anaconda, percebeu um chutezinho ali na outra perna junto com o empurrão. Quando ele tá com uma postura tão baixa de cabeça, qualquer empurrão faz o cara andar, qualquer puxão faz o cara andar. Para frente, para trás, ele anda na base do empurrão e puxão. Entendeu? Para um lado e para o outro que fica mais difícil. Entendeu? O cara abre bem as pernas, base forte ali, o cara vai ficando difícil. Entendeu? Então, para frente, para trás, tu vai botando uma perna para frente, uma perna para trás, aproximando da queda que tu faz melhor. Tá? Então, agora eu quero ver, cara, quem é de girar para anaconda, gira na anaconda, mas gire na anaconda também, galera, pensando se isso vai ser uma queda ou tu tá indo para pegar. Entendeu? Porque se tu tá indo para pegar, tu vai precisar de bem mais ajuste. Se tu tá indo para dar queda, é uma movimentação
de gate or roll ali, né, a movimentação de giro no próprio eixo, que às vezes para dar queda, tu tem que saber o momento de frear e trocar de sentido, porque senão o cara gira tudo e fica de pé e tu perdeu o movimento. Entendeu? Então, a anaconda para derrubar lá, ó. Tipo, eu tô lá, bum, 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 baixei e entrei, tá? Daí, ó, deu o pesão lá para trás, ó. A anaconda gira e, ó, tenta seguir girando lá, Miguel. Ó, esse é um movimento, né, de voltar como se fosse um bate-volta no topspin, né? Ou já contar que o teu próximo movimento vai ter que perseguir as costas dele com ele de 4 apoio, né? Então, quem está tomando esse giro de anaconda, nunca deixe de tentar seguir girando, porque essa vai ser a reação mais lógica de quem tomar essa movimentação. Então vocês vão ter que ter, em treino, em drill, a consciência se vocês conseguiriam frear o giro do cara, se vocês teriam que deixar o cara girar e acompanhar ele lá na frente, entendeu? E entendam que a finalização bem justa, o cara gira, o cara não gira, tu segue pegando. Então, né, se tu tá com um ajuste de finalização, o giro do cara não pode desfazer a posição para ti. Beleza? Bora lá, 1, 2...